Fala aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. Não, nós não desistimos do Na Mesa e, pelo contrário, temos hoje um convidado especialíssimo da nossa casa, Rob Braga. Seja bem-vindo, Rob. Valeu, pastor, obrigado. Olá, pessoal, uma alegria estar com vocês aqui, uma honra, um privilégio. E vai ser muito bom conversar, temos assunto muito bom. Vai ser bom demais. A gente vai conversar hoje sobre o papado, Papa, conclave, anticristo. Vamos fazer toda uma salada mista aqui. Exatamente. E falar sobre esse tema que está em alta, porque, aliás, o conclave está para começar agora, em breve, para a escolha do novo Papa que vai sentar no trono da Igreja Católica Romana. Vamos ver quem será. Quem será? E a gente trouxe o Rob, porque que é especialista em anticristo. Especialista em anticristo. Em anticristo? Detectar. Essa é boa. O Rob tem um detector de anticristo. Exatamente. Que vai apitando pi, 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 pi. Já estou percebendo, né? Não, mas é uma área que eu gosto de estudar. Apocalipse relacionado a isso, então... Bem conspiracionista, né? Com certeza. O oitavo rei... Lembrando, né? O oitavo rei. Mas é um assunto bem interessante, instigante até, porque... De fato, nos nossos dias tem surgido muitos comentários, opiniões, e nessa hora você precisa ter um conhecimento, um respaldo para poder responder às pessoas dúvidas. E a gente não pode ignorar a Igreja Católica Romana, né? Ela faz parte do background da história do Ocidente, faz parte do background da história do cristianismo. Ainda que sejamos protestantes, a Igreja Protestante tenha crescido muito, o poder político e religioso da Igreja Católica é incontestável e a gente precisa observar o que está acontecendo ali, enfim, do outro lado do muro, né? Exatamente. E aí, Caipeira, tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo. Caipeira que está representando os reformadores, o nosso luterinho, que vai brigar com o Papa. Exatamente, vamos ver se é só de hoje essa história de anticristo com o Papa. Ou se também a gente, né, historicamente já duvidou disso em algum momento, ou julgou isso em algum momento. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Aliás, se você já assistiu o Conclave, se assistiu, coloque aqui nos comentários. Conclave, eu acho que é um filme bem pertinente para entender o momento ali da escolha do Papa e todo... Como que é? Que atrás do palco, assim? Todo backstage, enfim. Atrás das cortinas, né? Atrás das cortinas, o que envolve a escolha de um Papa. É um filme muito bom. Se você acha que a votação de um Papa é só na oração e tal, você não sabe o quanto de disputa política, debate... Mas isso, inclusive, eu acho que é pertinente, porque às vezes as pessoas têm uma visão até sobre a igreja evangélica como se ela fosse mística, espiritual e tipo, Deus sinalizasse quem vai ser ungido pastor, quem não, enfim. Isso mostra o lado humano da igreja e que Cristo quis dessa forma. A igreja, ela é edificada e cooperada por gente humana, enfim, que tem suas ideologias, seus pensamentos, posicionamentos e tudo mais. Mas, enfim, não vamos falar sobre o assunto antes de rodar a vinheta. Vamos, então, rode a vinheta, porque está começando mais um Na Mesa. Então é isso, gente. Nós vamos hoje conversar sobre papado, anticristo. Afinal de contas, teve o filme do Conclave, mas não é por causa do filme. Na verdade, teve a morte do Papa agora. O Papa Francisco faleceu. Um Papa que foi polêmico em vários sentidos, mas também muito amado em outros. Teve várias pautas questionáveis, pautas importantes, pautas que, enfim, relevantes para a humanidade, para a fé cristã também. Enfim, tem várias coisas que envolvem essa figura papal. Tanto que agora com a sua morte, a princípio, né, a gente como evangélico, como protestante, parece que a Igreja Católica não existe mais, mas a gente vê com a morte de um Papa o quão ainda relevante, importante, enfim, significativo é o debate da Igreja Católica. Imagina, né? Gerais, juntou 250 mil no funeral dele, pessoas no funeral dele, além de chefes de centenas de chefes de Estado, né? Olha, dentro ali do sepultamento, do velório, tá tendo conversas de chefes de Estado, de negociação de guerras, de... Trump e o Zelensky, né? Sentaram para conversar. Até vi lá a galera publicando, né? As fotos desse velório ali, né? São fotos de livro de história, realmente, né? Porque... Hoje o mundo está em caos político, econômico, instabilidades, dúvidas, guerras. E aí tá todo mundo ali sentado conversando como você conversa num sepultamento, né? Trocando ideia, nada ali com câmeras, gravando, falando.
mas essa conversa de bastidor, então, tem sido bem interessante. Inclusive mostra, né, a relação do papado com o governo mundial. Sim. Até vamos entrar num assunto aqui, né, que o pessoal Exatamente. gosta de relacionar. Mas é uma relação econômica, uma relação religiosa, política. Até geográfica, né? Você tem o Papa se posicionando de maneira geral sobre guerras, sobre conflitos, sobre questões financeiras. Então, você percebe o quanto essa figura é importante, o quanto a Igreja Católica tem influência, tem poder, ainda que em alguns momentos isso tenha diminuído, né? E hoje em dia, por exemplo, você escuta uma fala do Papa sobre um assunto, ela é noticiada, mas não tem tanta força como tinha antigamente, né? É algo que em muitos lugares até deixou de ser reconhecido, mas ainda assim a Igreja Católica Romana de fato tem uma influência, um poder. E repercute, né? Repercute. Sim. Inclusive, os pedidos póstumos do Francisco dizem sobre paz, cessação de conflitos e tal. Né? Inclusive, a partir de tudo isso que a gente está falando, surge o assunto, né, do anticristo por conta de motivos políticos, econômicos, religiosos, por conta de pautas como paz mundial, cessar as guerras, as pessoas se unirem, e tudo isso principalmente para as conspirações ou também para quem tem assim, esse ouvido afiado para esse tipo de assunto, né, vem à tona o tema do anticristo. Mas acho que é legal a gente começar do começo assim também, né, falando sobre a origem do papado. Tem origem bíblica isso? Não tem? Por exemplo, a origem do papado muitas vezes está dita sobre... Pedro foi o primeiro papa da igreja, então ali já está posto que deveria ter um papa, deveria ter um líder único da igreja. O que tu acha, pastor Lipão? Tem base para isso? Não tem? Deveria ter sido assim? Não tem base e fundamento bíblico sólido, né? Ainda que, de fato, exista uma diferenciação a respeito de Pedro como um preponderante líder, um primus inter pares dentro dos apóstolos, a gente observa, de certa forma, uma liderança compartilhada. Porque, por exemplo, no primeiro concílio da igreja, que é Atos 15, quem lidera o concílio ali é Tiago, não é Pedro. E quem vai direcionando ali o debate, a conversa e que toma-se as decisões relacionado aos gentios é Tiago. Portanto, a ideia de Pedro como líder supremo da igreja estabelecido por Cristo, ela é um equívoco. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essa liderança ela também não era tão orgânica como algumas pessoas sugerem que seja. Ela era muito regional, tanto é que, por exemplo, quando Paulo converte ao evangelho e vai assumir a igreja, ele é tido como uma espécie de bispo dos gentios. E a igreja de Jerusalém respeita a liderança de Paulo nesse sentido, ao ponto que o próprio Pedro respeita a liderança de Paulo. E Paulo, inclusive, quando vai a Jerusalém, ele não vai numa postura de prestador de contas para Pedro, ele vai numa postura de cooperador de Pedro entre os gentios. Portanto, essa ideia de que Jesus estabeleceu Pedro como líder supremo da igreja não tem fundamento bíblico e também não tem fundamento histórico, por incrível que pareça. Porque, ainda que o papado tenha sido estabelecido ali no período do Constantino, ano 300, enfim, de uma forma oficial, até então eram os bispos da igreja, os pais da igreja, era uma outra estrutura de governo, a ideia da supremacia papal, ela só vem no ano 1000 depois de Cristo. Ou seja, até o ano 1000, a igreja vivia uma visão mais colaborativa e cooperativa entre os bispos e as pessoas que estavam na liderança da igreja. E a ideia da infalibilidade bíblica do Papa é uma coisa ainda mais recente. É no ano de 1850, agora, enfim, 2 séculos passados, que a igreja entendeu o Papa como uma autoridade infalível, que quando ele pronuncia ex-cátedra, aí então é palavra de Deus e não tem como retroceder. Por quê? Porque historicamente, inclusive entre os papas, eles se contradiziam. Sim. E se excomungaram. Vários papas, enfim, excomungaram um ao outro, contradizeram um ao outro, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, e talvez até na busca de uma hegemonia maior da Igreja Católica, se estabeleceu aí a ideia da infalibilidade papal. E vários foram papas simultaneamente, inclusive. Também. Você tem também esse fato, né? Agora, é interessante que tudo começa com a interpretação de um texto, né? Lá de Mateus 16, falando
Para eles, Onda Dura College. Boa. Isso quer dizer, hermenêutica. Interpretação da Bíblia, né? Mas essa declaração, tu és Pedro, e sobre ela edificarei a minha igreja, ou sobre essa rocha, né? É uma interpretação que está relacionada ao nome de Pedro na Igreja Católica Romana, mas, para nós, essa interpretação está relacionada à afirmação anterior. Que Pedro tinha dito que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, onde ele reconheceu Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, e essa, de fato, é a rocha que sustenta a igreja. Agora, uma coisa interessante, ali no começo de Atos, você vê Pedro pregando, sendo reconhecido pela sua pregação, pelas conversões. De fato, ele agiu de uma forma preponderante, ele teve uma influência, ele foi muito usado por Deus. Mas é importante que seja percebido que no decorrer, inclusive, da história do cristianismo, no primeiro século, você vê Pedro realmente como um dos demais. Talvez por esse tiro inicial, né? Esse negócio começou sendo um líder, alguém que esteve muito à frente, isso já trouxe também relevância para ele, para o nome dele. Mas, de fato, a igreja, ela caminha sendo sustentada, instruída por diversas pessoas, diversas lideranças, e não somente limitada, inclusive, àquilo que nós enxergamos hoje numa perspectiva ocidental, que também tem um outro ponto para tratar sobre isso, depois, enfim, a gente pode entrar nisso, mas a gente olha muito para a igreja na nossa perspectiva ocidental, daquilo que nós estamos vivendo, mas a igreja está para além. Não. Inclusive agora, né? Paralelamente, existem outros papas. Sim. O Papa do Oriente, e a igreja, ela está acontecendo na mesma proporção e dimensão do que no Ocidente e tudo mais, né? Sim, total. E é interessante, né? Porque se você pega bem o contexto inicial, a história da igreja, você vê que eram muitas igrejas regionais influentes. Então, a igreja romana era uma delas. E é interessante porque, num primeiro momento, todos os debates da igreja, concílios que foram feitos, reuniões doutrinárias que foram feitas, não tinham Roma como foco. Não. Mas por motivos históricos, políticos, econômicos, motivos de perda de poder e influência em algumas regiões, motivos de invasão posteriormente islâmica, crescimento de outras religiões e outros contextos, Roma acabou se prevalecendo dentro de um contexto geral como sendo essa igreja principal, e um dos motivos é porque Roma conseguiu herdar também a influência final do Império Romano, né? Então, o Império Romano deixou para a igreja romana essa estrutura de poder, de domínio, deixou inclusive posses, né, propriedades. Se você pega ali os primeiros anos, digamos assim, da igreja, os primeiros 1.500 anos até a reforma ali, né? Muito de ainda do que havia na Europa Ocidental, de reis, governantes. Muitos dos territórios ainda eram organizados e controlados pela Igreja Católica Apostólica Romana como uma herdeira do Império Romano. Então não existia mais o Império Romano, mas existe a sua herdeira, que é o catolicismo romano. E aí você pega os papas, você pega as pessoas, não necessariamente eram homens piedosos, homens de Deus, mas eram muitas vezes escolhidos por uma administração política e econômica, por tentarem ser conciliadores ou dominadores, então, sobre as coisas. Aí nisso até é interessante a gente ver, né? Porque chega no momento dos reformadores, e se a gente hoje tem comentários às vezes ácidos ou dúvidas, né? Pô, será que o Papa não vai ser o anticristo? Aí você começa a ver no meio da igreja evangélica pessoas falando isso e cogitando isso. É interessante essa cogitação, e a gente acha duro pensar, pô, o Papa é anticristo. Mas tu pega na época dos reformadores o que eles escreviam sobre o Papa, cara, era jogando o Papa na lata do lixo, assim, era considerando o Papa, a Roma uma grande meretriz, uma grande prostituta. O Papa, assim, ó, não era, pode ser o anticristo, não, era literalmente o anticristo. Era o e tudo anticristo. Mais. E o que vocês pensam sobre isso? Assim, você acha que os reformadores naquele contexto estavam exagerando sobre isso, movido por paixões? Ou eles tinham realmente fundamento no seu tempo para falar, cara, o Papa, a Igreja Romana é o anticristo? Eu acho que eles fizeram uma leitura correta do tempo deles e também, eu diria, do mundo. E que, inclusive, me preocupa hoje por conta do quê? Por exemplo, essa galera mais conspiracionista vai por essa linha de afirmar que o novo Papa é o anticristo, por causa de uma profecia, de não sei o que lá, enfim, faz um mosaico. Um calendário tal. Exatamente.
e que eu acho, obviamente, ruim, até mesmo, às vezes, tolo, mas, ao mesmo tempo, eu diria que é melhor a igreja estar atenta ao tempo do que ignorar o tempo. Eu me preocupo mais com quem diz, Papa não é o anticristo de forma nenhuma, ou não vai ter anticristo, ou algo do tipo, do que quem, de alguma forma, se enfurna nessas conspirações, assim por diante. Ainda que eu acho os dois problemáticos, mas o que eu quero dizer é o quê? Eu acho que o ceticismo, ele é mais perigoso do que a ultracredulidade, vamos chamar dessa forma. Por quê? Quando, por exemplo, a gente olha para as conspirações do nosso tempo, inclusive eu vi alguns textos e demonstra toda a ignorância teológica do nosso tempo, aonde os neo-reformados estavam justamente condenando e apontando o dedo para a igreja neopentecostal, que está falando que o Papa é o anticristo, isso, aquilo, outro, enfim, quando, na verdade, o fundamento desse pensamento é reformado. O fundamento do pensamento de que o Papa é o anticristo nasceu em Calvino, nasceu em Lutero. Eles afirmavam que o papado era o sistema do anticristo, que a igreja era a grande prostituta, que o anticristo persona viria do papado em algum momento. Ou seja, se a gente for abraçar de fato a cultura reformada, faz todo sentido você acreditar no papado como o sistema do anticristo e um papa possível como sendo o anticristo. Sim. Então, eu acho que, por vezes, esse debate ele está recheado de vaidades e ignorâncias. E quando eu olho para os reformadores olhando para a Igreja Católica como um sistema do anticristo, eu tendo a concordar com eles. Talvez não tanto nos dias de hoje, porque é evidente que a Igreja Católica, ainda que seja muito forte e está demonstrando sua força, mas ela vem perdendo a sua força, não que perdeu e nem que vai perder em breve, mas ela vem perdendo a sua força. Mas ainda assim, a gente precisa concordar que, se tratando de religião mundial, o cristianismo ainda é a religião mais forte e que quem está e é o bastião dessa religião é a Igreja Católica Romana, até porque o protestantismo é muito desorganizado. Então, a ideia de um líder unificando a população politicamente, mobilizando o mundo, nos dias de hoje, eu ainda acredito que só possa vir de uma estrutura como semelhantemente a Igreja Católica Romana, porque ainda não existe uma outra estrutura tão unificadora quanto é a Igreja Católica Romana. E poderosa também, financeiramente falando. Né? Você pensa que o Vaticano tem um banco, né? Tem um banco não, tem vários bancos, vários. O Vaticano é riquíssimo. Sim. E riquíssimo Terras no sentido também. De não depender. As pessoas dizem, as pessoas não dão dízimo na Igreja Católica. É que não precisa. Na Igreja Católica Romana, se tratando de poderio econômico, ela tem terras, fazendas, posses. Vários países ainda dão tributos para a Igreja Católica Romana. Enfim, o poder econômico do Vaticano, ele é absurdamente grande. Tanto é que, por exemplo, que o Gu estava falando anteriormente, é muito curioso. Não sei se vocês sabem, mas qualquer igreja católica em qualquer país do mundo, o território dela não pertence ao país, pertence à Igreja Católica Romana e é uma espécie de embaixada da Igreja Católica Romana. Ao ponto que, se acontecer algum crime dentro do território da Igreja Católica, quem vai julgar não pode ser o país, mas quem julga é o Vaticano. É muito louco. Não, eu só ia comentar como isso é real na vida das pessoas aqui, por exemplo, que moram numa cidade pequena. Esse poder da Igreja Católica Romana é percebido de forma muito direta. Eu já morei em cidade bem menor, vi isso. Por exemplo, a festa da igreja mobilizava dinheiro, mobilizava as pessoas. O próprio Papa, aliás, padre da cidade, ele tinha muita influência. Então, essa liderança, ela vem descendo em cascata, por exemplo, aqui no Brasil, em muitos lugares, isso ainda se mostra de forma direta. Por que relacionam até isso com o anticristo? Porque, de fato, o anticristo, como é descrito na Bíblia, principalmente lá em Tessalonicenses, capítulo 2, é falado sobre ele. Ele é alguém que tem esse poder de unificar, tem o poder de realizar um governo em todo o mundo, alcançar lugares menores, alcançar diversas formas
religiosamente e politicamente, trazendo até mesmo soluções ou aparentes soluções para problemas mundiais. Quando você vai vendo essa descrição de poder, de força, hegemonia, você vai relacionar, sim, com essa estrutura católica romana que continua também distribuída pelo mundo inteiro. E é interessante, assim, né? Se tu pega os nossos dias, eu acho hoje muito difícil, por conta da informação, por conta de como a notícia corre, por conta de como as pessoas estão mais integradas a saber das coisas, a ser eleito um papa que tenha o mesmo perfil que os papas da Idade Média tinham, por exemplo. Acho que isso é muito impossível de se acontecer nos nossos dias. Hoje, provavelmente, seja um papa mais conservador, seja um papa mais progressista, seja um papa mais de uma ala tal, de outra ala, mas ele é um cara que vai, pelo menos, ter um discurso unificador, crente dentro do contexto católico romano e que vai ser aceitável em termos gerais. Então, e até uma conduta piedosa, assim, né? Exatamente. Não vai ter um comportamento reprovável de um histórico. Porque, por exemplo, se tu pega a Idade Média, se pega os reformadores, era 2 papas ao mesmo tempo, aí um papa mandava matar o outro, aí um papa pegava literalmente a irmã do outro e, enfim, tinha relações sexuais com ela. Aí tinha papa que tinha com a sua própria irmã, incesto, ou com a sua própria mãe, relações... Acontecia tudo isso na Idade Média. Se tu pega os livros de história, era bizarro o que acontecia na liderança da Igreja Católica Romana. Então, quando os reformadores criticam, eles não estão criticando assim: eu estou chamando o Francisco de anticristo porque o Francisco falou que tem que cuidar do meio ambiente. Não é esse nível de debate. É uma coisa assim, é o Papa que está morando e é casado com a própria irmã, porque eles são de uma família que domina toda a Europa e que não quer se misturar com outro sangue para não dividir propriedades. É esse nível de Papa que eles estão criticando naquela época, né? Enfim. E dentro desse contexto, eu acho que é interessante também a gente se questionar sobre o que é a temática do anticristo. Por quê? Porque eu vejo que, às vezes, esse orgulho que você falou, vamos supor assim, não vamos vincular a figura do Papa, da Igreja Católica ou de qualquer outra coisa ao anticristo, porque tudo isso seria só conspiração. Por que eu acho que às vezes as pessoas falam isso? Porque a visão que as pessoas têm muitas vezes sobre anticristo é uma visão muito hollywoodiana. É tipo assim, é o monstro que vai surgir do lago, é o monstro que vai fazer tal coisa, é uma pessoa que vai sair de dentro de um vulcão e vai começar a dominar os poderes e vai lá e vai conseguir ser amigo ao mesmo tempo do Trump e do Putin, e vai unir os dois e vai abraçar junto aqui. Tem uma visão assim muito de filme, assim, sabe? Muito hollywoodiana. E não necessariamente é essa visão bíblica sobre esse tema. Tanto que quando um reformador fala, olha, é o anticristo, está falando também de um sistema e tudo mais, né? E de um espírito, né? 1 João, Exato. João vai falar sobre o espírito do anticristo, né? Que daí é uma postura e uma atitude que é anticristo, no sentido de tentar ocupar o lugar de Cristo. Então, na Bíblia a gente fala sobre sistema do anticristo, espírito do anticristo e o anticristo, que são 3 coisas semelhantes, mas distintas, né? Exatamente. E até, Rob, você dá aula sobre isso também, dentro do college, né? O que a gente consegue entender de maneira escatológica, assim? Existe esse espírito, e esse espírito é algo que está nos nossos dias. A gente consegue enxergar isso em diferentes estruturas, em diferentes coisas. Mas existirá esse anticristo, essa persona? Como que a gente vincula isso a partir também do texto de Apocalipse, do Novo Testamento? Bom, pergunta muito importante, até porque, por exemplo, na época dos reformadores, existia um sistema de interpretação do Apocalipse que era dominante, preponderante, que é chamado de historicismo. E no historicismo se estabelece datas, nomes e pessoas para fatos ou descrições do Apocalipse. Correlacionar, né, diretamente. Exatamente. Por exemplo, Apocalipse 13, né, tem a besta, então havia uma relação muito direta dessa figura do Apocalipse da besta com essa pessoa que estava governando, o Papa, e também a sua hegemonia ou capacidade de realizar um governo. Então, você percebe claramente o quanto a forma de interpretar o Apocalipse vai direcionando essa decisão, essa análise. Atualmente, você tem uma influência muito maior do dispensacionalismo, que é uma corrente de interpretação também do Apocalipse, que leva as pessoas a enxergar etapas, dispensações, e dentro dessa dispensação especificamente, você vai ter figuras também surgindo e exercendo esse poder. Mais uma vez, isso influencia essa ideia do 8º rei, que está surgindo muito, baseado em Apocalipse capítulo 17, né? Então,
tudo isso influenciou para nós chegarmos nesse cenário. Mas, basicamente, né, você tem Tessalonicenses falando claramente sobre essa pessoa, que de alguma forma já está atuando, e inclusive você tem uma declaração de que são vários anticristos, porque são várias pessoas que se levantam, se opõem, se tornam de alguma forma inimigos de Cristo e até tentam usurpar o lugar de Cristo, que é o quê? O lugar de um Salvador, o lugar de alguém que promove a verdadeira reconciliação da humanidade. Mas há um apontamento claro para uma figura. E eu sei que aí vão existir diversas correntes, interpretações, mas eu entendo claramente, sim, que vai surgir, de alguma forma, essa pessoa. Mas não é aquela coisa que, de repente, ele sobe e explode, como você estava citando aqui, né? Tipo, de repente, essa pessoa, ela vai e toma esse poder. É algo que está acontecendo de forma muito... natural, aos poucos, exatamente, se estabelecendo pelo mundo todo. Nos nossos dias, isso pode acontecer de forma rápida. Por quê? Nós temos a internet e o poder de influência, né? Viralizar, por exemplo, alguém pode viralizar rapidamente e começar a alcançar uma influência enorme no mundo inteiro. E isso pode tomar proporções a ponto dele treinar, capacitar pessoas para irem onde não tem alguém com internet ou algo assim, enfim. Isso pode tomar proporções mundiais de uma forma muito rápida. Por isso que às vezes as pessoas ficam marcando, não, mas vai demorar muito para isso acontecer, para aquilo, para a volta de Jesus. Mas nós não imaginamos o quanto, de uma hora para outra, o mundo inteiro pode ser influenciado por uma força como essa. Basta a gente muito ver... facilmente, né? Porque, por exemplo, estava falando da internet. Hoje, já com a Starlink... Você pode ter internet em qualquer lugar do mundo. Então, é só uma questão de tempo para as vilas, vilarejos, enfim, terem acesso à internet. Porque agora já não é mais cabo, é satélite. Né? Sim. Então, via satélite, você pode ter internet em qualquer lugar do mundo. E aí, alguém pode influenciar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? E uma coisa só que eu ia comentar, né? A pandemia mostrou isso para nós, como o mundo inteiro pode, de repente, parar por algo. E pode ser influenciado diretamente por algo. E quanto na pandemia... Você falou agora, me chamou a atenção, né? Assim, quanto na pandemia, é porque não surgiu. Mas se tivesse surgido um líder que tivesse um discurso conciliador e assim por diante, de forma global e mundial, cara, ele teria, enfim, manipulado e mobilizado o mundo todo. E eu digo isso porque teve lá o da OMS, eu não lembro qual era o nome dele, enfim... que no início da pandemia ele quase que veio como um messias, assim. Aí depois a galera foi, tipo assim, percebendo algumas falhas no discurso dele e tal, enfim, que de alguma forma repulsaram. Mas é um cenário muito propício, né, para uma unificação, para um pensamento unificado e para uma influência global. Agora tem um passo seguinte, que é o quê? Uma oposição à Igreja de Cristo. E aí vai chegar esse ponto de perseguição, de opor-se diretamente, realmente. Então, isso começa muito velado, né? Até o Apocalipse, ele usa figuras que vão transmitir isso, assim, uma ação que nem sempre vai ser tão clara, tão visível. Por isso que, de fato, a igreja tem que estar atenta. A fala do Lipão foi perfeita, porque nos nossos dias pode estar se estabelecendo essa liderança e a igreja, de fato, tem que estar pronta para opor-se a qualquer tipo de sistema que esteja querendo tomar o lugar de Cristo. Né? É bem interessante, porque nos nossos dias não vai ser diferente, né? Mas ao longo da história, meio que cada geração identificou uma possível figura de um anticristo, né? E qual que é o ponto? Nenhuma dessas figuras se provou ser nominalmente o anticristo, porque ainda não aconteceu Hitler. O fim do fim. Mas exatamente. Mas, por exemplo, há pouco tempo atrás, né? Hitler é um caso, mas outras lideranças assim mundiais, pessoas que se tornaram muito influentes. Né? Stalin, enfim. Exatamente. Os nossos dias também a gente tem figuras que são colocadas, né? O Elon Musk vai ser esse cara, ou tal. Tem também. Mas qual que é o ponto? Não é uma coisa dos nossos dias. Sempre se especulou quem que vai ser essa pessoa e sempre observando a sociedade e a realidade, também se nomeou quem seria essa pessoa naquele período, né? E aí, qual que é o ponto? O que isso revela é que em cada período, em cada momento, esse espírito do anticristo, essa mentalidade do anticristo, aquilo que substitui a Cristo, né, em última análise, é uma coisa que está presente. E por isso que eu acho que a gente tem que
ficar atento, obviamente não ser conspiracionista, mas ficar atento, porque de fato o espírito do anticristo ele é multigeracional, multiétnico, ele está atuando no mundo todo, em todo tempo, em toda a história. Então, ainda que fulano ou cicrano não definitivamente possa ser a persona do anticristo, ele pode e possivelmente está envolvido em um sistema anticristo. Exatamente. Né? E não, só um comentário sobre isso. Todo mundo que, de alguma forma, não serve ao propósito, ao sistema de Cristo, ao reino de Cristo, está se tornando um alimentador desse sistema que vai se opor, de alguma forma, ao reinado dele. Sim. Então, também temos que ter essa consciência. Inclusive, muita gente interpreta, né, também outras religiões, né, o próprio movimento muçulmano, etc., como sendo movimentos anticristo, né? Porque, enfim, ele literalmente se opõe à própria revelação e à verdade de Jesus como Senhor e Salvador. Até o comentário do antigo Papa, né, que faleceu agora, Frederico, né? Francisco. Frederico. Meu Deus. As letras fazem delirar, como dizia Paulo. Mas o Francisco, ele disse que todos os caminhos levam a Deus em determinado momento. E ele foi duramente criticado dentro da própria Igreja Católica. Demais. Então, você percebe que discursos como esse são utilizados até por pessoas que são conspiracionistas para defender. Tá vendo? Ele está querendo mostrar vários caminhos para levar a Deus. Ele não está sendo realmente cristão, né? Sim. E assim, uma coisa que me chama a atenção, aí agora por um outro lado, nessa questão de nós evangélicos nos preocuparmos tanto daí, talvez, ou alguns de nós, os mais conspiracionistas, com o fato da Igreja Católica ter essa autoridade, e aí o Papa sendo esse líder, ser realmente quem vai representar a figura do anticristo, é com a forma como nós também lidamos com essa autoridade da Igreja. Para nós, protestantes, isso talvez esteja muito claro, mas às vezes, na forma como a gente tem alguns comportamentos, alguns pensamentos, parece que isso não é tão claro. O quê? A compreensão de governo de igreja e de se existe realmente uma igreja que é maior do que as outras ou um líder que é universal sobre o cristianismo. Beleza, nós não estamos dentro da Igreja Católica, então o Papa não é o nosso líder direto, mas ainda assim muitos evangélicos nessas horas parecem que lidam como se fosse. Parece que realmente existe esse vínculo, né? Então como que a gente lida com isso também nos nossos dias, às vezes com esse discurso preocupado das pessoas? A gente deve rechaçar a Igreja Católica, deixar totalmente de lado, ou ela exerce também alguma influência e poder sobre o protestantismo, e a gente deve olhar para o Papa como uma figura de respeito ou não, de influência cristã ou não? Ele é um líder para nós também, ou não, mesmo que não líder direto, né? Não é da nossa denominação, mas ele é uma liderança para nós evangélicos, não é? O que vocês pensam sobre isso? Olha, é complexo. Como eu encaro? Eu encaro como uma influência política mundial. Eu não encaro como uma autoridade teológica espiritual sobre a minha vida, apesar de não ignorar as nossas raízes, que quer queira, quer não queira, tem a influência católica romana no período pré-protestante e anterior ao protestantismo. Então, eu não ignoro essa história, mas eu não me comporto, vamos chamar dessa forma, como um filho pródigo que olha para o catolicismo como sendo a nossa casa, né? Porque eu, de fato, creio que há motivos históricos latentes, tanto passados quanto presentes, que nos faz distinguirmos muito claramente do catolicismo. E eu acho, inclusive, até esquisito de algumas pessoas que, por exemplo, ao olharem para o papado e para o papa, enfim, né, trazem uma postura de muito respeito, amor, zelo, enfim, mas para as igrejas evangélicas irmãs, coro neles, entende? Então, tipo assim, eu acho meio ambíguo isso, porque eu acho sim, a gente deve respeitar como deve respeitar todas as religiões. Eu particularmente creio que existe dentro do catolicismo romano irmãos na fé, porque professo a fé em Jesus Cristo, porque creio que não é a instituição igreja que salva alguém, mas é a pessoa de Cristo que salva alguém.
Então, eu creio que eles têm irmãos em Cristo, apesar de o sistema católico romano, ao meu ver, teologicamente, é corrompido e ambíguo a palavra de Deus, enfim. Mas eu não interpreto de nenhuma maneira como tendo algum tipo de autoridade espiritual, influência espiritual diretamente, teológica, enfim, sobre a minha vida, ministério, igreja e tudo mais, né? Até uma forma interessante a gente olhar para essa pergunta é a experiência que Paulo ele viveu quando ele separou de Barnabé, né? E quando ele viveu um distanciamento. Você olha para eles, primeira viagem missionária, um trabalho maravilhoso, mas por uma questão de levar João Marcos na segunda viagem missionária, separaram. E o que aconteceu? João Marcos foi com Barnabé para um lugar, pregou o evangelho, continuou, enfim, seguindo a fé. E Paulo foi com Silas. E o evangelho continuou sendo pregado. Aí você vê, diante da dificuldade deles em relacionamento, um problema, uma limitação, Deus acabou usando eles em frentes diferentes, em diferentes lugares. Eu creio que a gente deve enxergar a igreja hoje da mesma forma. Deus levanta cristãos com divergências, com posições diferentes, até com limitações que um vai ter e o outro não vai ter, mas cada um pregando o evangelho em lugares diferentes. E no final, o nome de Cristo acaba sendo glorificado. Obviamente, onde há administração fiel da palavra, dos sacramentos, onde existe, de fato, essa prioridade do evangelho. Mas nós precisamos ter essa visão global da Igreja de Cristo, entendendo que ela é maior do que as placas que surgem, as denominações que surgem, e que, no final das contas, o remanescente fiel dele é ele quem está preservando, né? Eu acho que é interessante porque não existe, então, uma necessidade de um vínculo com o Papa para que a igreja verdadeira seja estabelecida, mas até vem um conceito, então, dos reformadores e que é melhor desenvolvido posteriormente por outros teólogos, até teólogos mais contemporâneos a nós, que é o conceito da igreja visível e da igreja invisível, né? A gente crê realmente que todas as denominações cristãs, na verdade, e cristãs aqui, bem como o pastor Lipão colocou, né? Afirma a fé, confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e nisso na sua suficiência de Cristo, né? Então nós cremos que em todas as denominações cristãs que professam isso, que seguem o credo apostólico, enfim, seguem as confissões básicas da fé cristã, existe dentro delas uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Não cabe a nós essa distinção, ou ter o poder de ter essa distinção, mas é o próprio Deus quem vai separar joio e trigo no final das contas, né? Mas existe sim essa igreja verdadeira em diferentes denominações e, enfim, cabe a nós querer ser essa igreja verdadeira, né? Como crente também, pessoalmente falando, mas no final dos tempos é o Senhor quem vai também fazer essa distinção, né? Até é importante a gente ter muito cuidado com isso. Eu lembro que no seminário o professor de seitas e heresias fez uma tarefa prática para nós analisarmos o estatuto das denominações. Foi muito legal. Aí uma determinada denominação, nós olhamos o estatuto, perfeito. Mas a prática da igreja completamente oposta. Vendia sabonete que dava salvação, sabonete do sangue do cordeiro que salvava a pessoa, mas no estatuto estava perfeito. Então, é importante até a nossa reflexão nesse sentido, né? Não é somente um estatuto, mas uma prática verdadeira que a igreja vai caminhar, né? Por exemplo, se você tem interesse sobre isso, o documento, assim, né, pós-reforma protestante, tiveram várias reformas internas dentro da Igreja Católica. Teve a contra-reforma. De início, uma contra-reforma que foi, vamos rechaçar a reforma protestante, brigar e bater. E aí se afirmaram e se levantaram coisas ainda mais problemáticas que a reforma nem estava criticando. E daí, como ainda uma autoridade papal ainda mais extremada, enfim, várias coisas. Mas, recentemente, tem um documento, né, do Vaticano II, que é um documento visto pelos evangélicos como um documento muito evangélico. Mas é interessante, porque é um documento realmente muito interessante de ser lido, analisado. É um documento muito, muito bom, em termos gerais. Mas também você sempre tem que bater, né? O documento, a confissão, a prática. Isso para eles, para nós, para todos, né? Mas é interessante avaliar isso realmente, né? Se tu pega ali, às vezes, um documento, uma confissão de fé, tu fala assim, meu, cara, como é crente? Mas aí tu olha a prática, pô, não tá assim na prática realmente, né? E aí uma última, talvez, ou mais uma questão que eu gostaria de saber, e a gente trocar uma ideia, que podemos assim, para a última conversar. já. Pode ser a última, então. Acho que vai ser a última. Que diz respeito à fase que a gente está vivendo agora, mundialmente falando, com relação à morte do Papa e futuramente o conclave, né? Ou seja, a eleição de um novo Papa,
que é a questão que daí eu vou vincular essa eleição do Papa com a figura do anticristo, né? Por quê? Porque esse debate do anticristo surgiu justamente de algumas teorias, algumas ideias do texto de Apocalipse 17 e de forma como as pessoas hoje estão interpretando esse texto, de que o novo Papa eleito agora seria o 8º Papa numa linha sucessória desde do estabelecimento do poderio do Vaticano como um Estado independente, etc, etc, etc. E dentro de todo esse debate surgem várias conspirações, mas surge então, até o Rob talvez pode explanar bem essa conspiração, que eu sei que ele está bem dentro da conspiração. Eu estou estudando ela. Não, o fomentador dela. Eu vou pregar aqui na onda. Mas, por exemplo, porque qual que é a minha questão, né? Bom, se o debate do anticristo, agora não como espírito do anticristo, mas como pessoa do anticristo, surge dessa ideia de que o novo Papa eleito vai ser esse 8º rei lá de Apocalipse 17, olhando para a Igreja Católica Romana como sendo a igreja também verdadeira, como sendo a igreja que tem o poder de estar sendo ali citada, por exemplo, nas profecias de Apocalipse. Da onde que surge isso? Da onde que surge essa conspiração? Talvez dá para comentar um pouco isso, Rob. Mas eu acho que também é uma resposta que eu queria de nós, assim, talvez a resposta final. Qual que deve ser a nossa postura agora como crentes, como evangélicos, como protestantes, nesse próximo mês de conclave? Por exemplo, a gente deve se desesperar com isso? Deve ter alguma esperança nisso? Pô, faz sentido a gente, evangélico, protestante, orar por esse novo Papa, sabe? Orar por quem que vai ser essa figura, como se fosse até um vínculo nosso espiritual. A gente deve ter alguma responsabilidade, eu vou usar aqui entre aspas, espiritual nisso, ou até mesmo, né? Por exemplo, a nossa esperança de alguma maneira tá nisso também, tá nessa figura, porque às vezes, como a gente falou já um pouco, né? Parece que a gente se vincula dessa forma, né? Ou não. O que vocês pensam sobre isso, até com base em Apocalipse? Eu vou responder a primeira, Fechou. A segunda eu deixo pro Lipão encerrar, então. Mas, basicamente, a primeira está lá em Apocalipse 17, essa interpretação do 8º rei. O versículo 11, ele diz assim: a besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7, também caminha para a destruição. E o que aconteceu? Em 1929 foi declarado o Vaticano como um Estado. E a partir dessa declaração de Estado, houveram 7 papas. E nesse período, então, os leitores desse texto que fizeram essa relação, né, os que interpretam dessa forma, eles disseram: o 7º Papa é esse que morreu agora, fazendo inclusive algumas interrelações, enfim, nem vou entrar aqui nesse detalhe, mas tem algumas questões que o texto fala nos versículos anteriores, que eles acabam relacionando com fatos ou atos dos papas. E então eles dizem: esse 8º rei, ele é o próximo papa que vai surgir e ele então vai assumir esse lugar. A questão é que quando você lê esse texto, você vê que ele não está especificamente trazendo uma interpretação para um evento que iria acontecer. Está trazendo a mensagem de que surgiria essa besta, e aí você tem clareza em 2 Tessalonicenses, 1 João, de quem é o anticristo e o opositor, não necessariamente mostrando uma cronologia como essa. E o detalhe, né? Há uma completa distorção dos fatos, porque o Estado do Vaticano não foi estabelecido agora. Né? Aliás, a existência do Vaticano não foi feita agora. Né? Você já tem 200 e poucos papas na história. Então, por que só agora você pega uma data e especifica, sabe? Faz um corte. Há uma distorção, há uma imposição ao texto. Outra coisa também, é um rei. Aqui não é um rei, nós estamos falando de uma pessoa que tem um poder religioso nesse sentido, né? Então, há uma série de inferências que são feitas para o Papa, à luz do texto, que não fecham, inclusive com as datas não fecham. Por isso, não tem como você relacionar esse texto ao que realmente está sendo proposto. E outra, 7 montes é porque fala de Roma, né? Era uma referência a Roma que na época tinha um poder político e oprimia os cristãos. Hoje em dia, a Igreja Católica Romana não tem esse mesmo vínculo e esse poder de oprimir os cristãos. Ela não está nessa função. E desde os reis anteriores, a igreja já era essa opressora.
ou, aliás, os 7 montes, ou no caso, né, Roma já era opressora. Então, você percebe que é uma forçação do texto completa para que se tenha essa interpretação. E aí, a segunda pergunta era qual? Então, agora, dito isso, né? Chega o momento da eleição, do conclave, né? E aí, bom, já que a gente viu que também é uma forçação, né? Essa figura do 8º rei e do novo papa. Mas eu queria saber também qual que é a nossa postura evangélica protestante frente a isso. Por exemplo, eu tenho... Porque às vezes parece que sim, né? Muitos evangélicos parecem que estão agora, do nada, despertaram para se relacionar com a Igreja Católica como se fosse o filho pródigo, que tem uma nostalgia da sua amada mãe, ou verdadeira mãe, né? Qual que é a nossa postura? A gente deve, nesse próximo mês, se preocupar com isso, ter esperança nessa figura do novo Papa como um vínculo espiritual, orar por isso, achar que isso tem um impacto espiritual em nós, como um líder também nosso. Como que a gente se vincula a esse tempo agora de debate? Porque vão surgir vários debates nesse próximo mês também, no conclave, nas eleições, né? Isso é um motivo de preocupação, de oração, de esperança para nós, essa nova figura, ou não, enfim? Eu acho que sim, a gente tem que se envolver com a temática que envolve o papado, porque, queira ou não queira, existe a representação cristã por meio da Igreja Católica Romana. Então, ser ignorante e passivo a isso é, no mínimo, perigoso, porque você acaba desvalorizando algo que vai te afetar de alguma forma ou de outra. E penso eu que a nossa oração pela Igreja Católica e pela escolha do Papa tem que estar muito direcionada ao fato de Deus, em sua soberania e graça, poder estabelecer um homem piedoso que ama o Senhor, que ama a palavra, porque algo que também a gente ignora, mas as decisões papais, as encíclicas papais, os textos papais, eles influenciam a política que afeta os evangélicos. Então, por exemplo, um liberalismo tanto teológico quanto moral vai afetar a igreja evangélica. Da margem, né? Da margem, com certeza absoluta. Então, nós orarmos para que haja um homem piedoso, temente ao Senhor, que, óbvio, tenha valores humanitários de ajuda, de apoio, suporte, enfim, à humanidade, mas que, ao mesmo tempo, preserve minimamente, se a gente pode dizer, né, a moral cristã, a doutrina cristã, é muito importante. Verdade. Porque influencia diretamente a nossa prática religiosa e a nossa prática cristã em qualquer país. Porque, ainda que projeções apontem que o evangelicalismo supere a Igreja Católica Romana em termos de população no Brasil, eu arrisco dizer que, ainda que supere, a Igreja Católica vai exercer mais poder do que a Igreja Evangélica no Brasil, porque ela é muito mais estruturada e unificada. Então, o poder político, o poder moral que a Igreja Católica opera no mundo todo e no Brasil é inquestionável e não pode ser ignorado. Isso que você falou, acho que é muito bom, né? Vamos supor, sabendo do poder político e da influência moral da Igreja Católica, se a Igreja Católica, na figura do papado, das encíclicas, avança pautas que são caras para nós cristãos, moralmente falando, como aborto. Como aborto, pautas identitárias, pautas de gênero, enfim, pautas de um progressismo. Se isso avança, os governos, os legisladores... Tanto é que o Conclave... usam isso como... O filme Conclave, não vou dar spoiler aqui, mas ele aponta para isso. Ele aponta para um liberalismo moral eminente na Igreja Católica, né? Até porque daí, vamos supor, um país... O Brasil ainda é um país católico, né? Por mais de tudo que está se avançando, mas ele ainda é um país moralmente muito influenciado e tem um peso da Igreja Católica. Uma vez que você promove uma lei ou, enfim, debate um assunto moral na sociedade e você tem como endosso, como fundamento, uma decisão já da Igreja Católica, meio que você está dizendo para a tua população também, olha, tipo... Enfim, a gente só está fazendo uma coisa que a tua própria fé já autorizou. E até uma coisa que a gente não pode ignorar é que o catolicismo, ele não é... Enfim, entenda o que eu vou falar, mas ele não é bíblico, né? O catolicismo, ele está mais apegado a tradições do que a própria palavra. Então, aquilo que é proferido
por um papa, e ainda mais se for proferido num sistema de ex-cátedra, de infalibilidade, ele vai impactar e vai influenciar o mundo e que nós vamos ser afetados de alguma forma, né? Sim, muito bom. Então fiquem atentos, orem nesse próximo mês pelo conclave. E para se despedir, gente, só um pitaco. Rob, tu acha que vai ser um italiano ou não vai ser um italiano novo Papa? Eu tô torcendo pelo nosso querido lá, que é da minha cor também, Black, lá, como que é o nome dele? Esqueci agora. Eu não sei o nome desse Papa. Mas eu tô torcendo por ele. Legal. Eu tô torcendo por ele. Tulipão, tu acha que vai ser um italiano ou de fora? Cara, eu acho que vai ser conservador. Acho que tem grande propensão em ser italiano. Porque eu acho que a Igreja Católica, ela precisa, eu diria, jogar para essa bancada mais raiz, assim, sabe, do catolicismo. Porque o Papa Francisco, ele foi bem pro outro lado, e não é necessariamente uma crítica, mas que de alguma forma colocou muitos católicos, inclusive, contra a Igreja Católica, né? E que agradou a plateia multirreligiosa, mas não agradou a plateia católica fervorosa. A possibilidade do pêndulo da história, né? Então, isso que eu ia falar, enfim, o pêndulo da história. E eu acho que talvez se for um italiano, talvez possa ser um italiano com algumas bandeiras progressistas. Esse que talvez seja o que eu penso, assim. Por quê? Porque daí ele agrada os conservadores por ser alguém raiz do lugar, mas ao mesmo tempo agrada quem também é progressista por conta de uma maneira. Enfim, mas de qualquer forma vai ser um homem. Isso é uma certeza que a gente tem, porque, né? Não existe... não, né? Você assistiu Conclave? Então, você viu Conclave? Exatamente. Meu, esse é um possível baita spoiler de Conclave. Mas assista, é um filme muito joguei bom. A pitada. É um filme bem interessante, sim, pra você assistir. Mas é interessante a gente olhar para isso, porque na última vez que foi levantado o Papa, o Francisco não era alguém cotado, né? E foi algo que lá dentro foi discutido, enfim, chegaram a essa conclusão. Inclusive, uma das frases que eles estão ventilando, né, é de que aqueles que entrarem nesse conclave agora papáveis sairão como cardeais, né? Sim. Ou seja, que esses nomes mais ventilados, assim, talvez não sejam um nome eleito mesmo, enfim. Mas que Deus também abençoe isso e conduza bem os rumos da Igreja Católica Romana. Mas uma coisa fica evidente, né? O Papa é pop, né? É isso aí, meu povo. Esse foi mais um Na Mesa. Coloque aqui quem você acha que vai ser o Papa e a gente conversa aqui nos comentários também, tá bom? Até o próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau.